Última folha. Das vagas? Tinha uma folha solta lá, mas era uma dessas do Nestinho. Tinha uma folha solta, mas do Nestinho. Não. Resposta do Nestinho? Projeto? Esse? Não ficou nada em cima da mesa ali? Não. Ô Paulo. Que? Paulinho, já assinou isso? Já. Bora lá. Boa noite a todos. Pedir para o Alô, segundo alô, secretário alô, que alô, alô. faça a leitura da presença. Boa noite a todos. Boa noite. João Paulo Inácio da Silva. Antônio Eduardo Amagro. Presente. Célia Soares da Silva. Presente. Claudemir Despirro. Presente. José Adalberto Estevão Pinheiro. Presente. José Sebastião Matias. Presente. Luiz Antônio de Farias. Presente. Marco Antônio Moreira Júnior. Presente. Paulo César Bento Batista Júnior. Presente. Senhor presidente, enquanto todos presentes os vereadores desta casa. Senhor Jesus Cristo, por haver número legal, declaro aberta a sessão. Em seguida, colocar a ata da sessão anterior em votação e discussão. Marcos, Favorável à ata, senhor presidente. Célia, De acordo com a ata. Faria, Favorável. Paulo César, Favorável. Claudemir, Favorável. Sebastião, Favorável. Zé Dalberto, De acordo com a ata. Eduardo. Favorável. A ata foi aprovada por unanimidade dos votos. Em seguida, pedir para o nobre primeiro secretário que dê início à leitura da ordem do dia. Boa noite a todos. Projeto de lei número 25, de 21 de agosto de 2014. Dispõe sobre a jornada de trabalho do procurador jurídico e do técnico radiologista do município de Serra Azul e da outras providências correlatas. Maria Salete Zanirato Giolo, prefeita municipal de Serra Azul, comarca de Cravinhos, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O cargo de procurador jurídico instituído pela Lei
1111, de 27 de outubro de 2010, passa a ter a sua jornada de trabalho de 20 horas semanais. Artigo 2º. O cargo de técnico radiologista passa a ter sua jornada de trabalho de 24 horas semanais. Artigo 3º. Fica vedada a redução de salários. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias, principalmente as contidas na Lei 1111, de 27 de outubro de 2010. Serra Azul, 21 de agosto de 2014. Maria Salete Zanerato Giolo, Prefeita Municipal. Parecer ao projeto de lei número 25, 2014, dispõe sobre a jornada de trabalho do Procurador Jurídico e do técnico de Radiologia. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, pela totalidade de seus membros, opinam pela legalidade da referida propositura de autoria do Executivo Municipal. Serra Azul, 10 de setembro de 2014, Luiz Antônio de Faria, presidente, José Adalberto Estevo Pinheiro, vice-presidente, Célia Soares da Silva, membro. Parecer ao projeto de lei número 25, 2014, que dispõe sobre a jornada de trabalho do Procurador Jurídico e do técnico radiologista. Os vereadores que compõem a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Administração, Planejamento, Obras e Serviços Públicos analisaram a propositura em pauta e emitem parecer pela sua aprovação. Serra Azul, 10 de setembro de 2014, Claudemir Despio, presidente, Antônio Eduardo Almagro, vice-presidente, José Adalberto Estevo Pinheiro, membro. Parecer ao projeto de lei número 25, 2014, dispõe sobre jornada de trabalho do Procurador Jurídico e do técnico radiologista. A Comissão Permanente de Seguridade Social, Saúde, Educação e Cultura, por unanimidade de seus componentes, após a análise da referida propositura, exara parecer pela aprovação. Serra Azul, 10 de setembro de 2014, Paulo César Bento Batista Júnior, presidente, Marco Antônio Moreira Júnior, vice-presidente, Antônio Eduardo Almagro, membro. De acordo com os pareceres das comissões, que deixa o projeto apto para discussão e votação. Marcos. Senhor presidente, se trata de uma regulamentação, vem regimentar e regularizar, né, essas duas funções, então não cabe à Câmara discutir o mérito nessa questão, porque até mesmo se trata aí de adequação. A gente tem que seguir a legislação pertinente, que é a Carta Magna. Favorável à matéria, senhor presidente. Célia. Favorável. E tem que adequar, né? Porque, com o passar do tempo, é outro precatório para a prefeitura, né? Certo. Faria. De acordo. Paulo César. Favorável ao projeto. Claudemir. Favorável, senhor presidente. Sebastião. De acordo com o projeto. Zé Adalberto. De acordo com o projeto. Eduardo. De acordo com o projeto. O projeto foi aprovado por unanimidade dos votos. Projeto de lei complementar número 26, de 25 de agosto de 2014. Dispõe sobre o quadro de empregos de provimentos permanentes da Prefeitura Municipal de Serra Azul e da outras providências correlatas. Maria Salete Zanerato Giolo, Prefeita Municipal de Serra Azul, Comarca de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Os cargos vagos de auxiliar de enfermagem do quadro de pessoal de natureza permanente da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, que atualmente somam 16, ficam transferidos para os cargos de técnico de enfermagem, que atualmente são de 12, somando-se 28, consoante tabela constante do anexo 1 e 2 desta lei, ficando regulamentado o quantitativo dos empregos que ali constarem e automaticamente extinto os demais. Artigo 2º. As despesas com execução desta lei complementar correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. Serra Azul, aos 25 de agosto de 2014, Maria Salete Zanerato Giolo, Prefeita Municipal.
Quadro de pessoal antes da presente lei. Denominação: auxiliar de enfermagem, 20 cargos criados, 4 ocupados, vagos 16. Técnico de enfermagem, criados 12, ocupados 11, vagos 1. Quadro de pessoal com as modificações da presente lei. Anexo 2. Auxiliar de enfermagem, criados 4, ocupados 4, vagos 0. Técnico de enfermagem, criados 28, ocupados 11, vagos 17. Parecer ao projeto de lei complementar número 26/2014, que dispõe sobre o quadro de empregos permanentes da Prefeitura Municipal, técnico de enfermagem. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, em análise ao referido projeto de lei de natureza complementar, manifesta-se no sentido da legalidade. Serra Azul, 10 de setembro de 2014, Luiz Antônio de Faria, presidente, José Dalberto Estevam Pinheiro, vice-presidente, Célia Soares da Silva, membro. Parecer ao projeto de lei complementar número 26/2014, que dispõe sobre o quadro de empregos permanentes da Prefeitura Municipal, técnico de enfermagem. A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Administração, Planejamento, Obras e Serviços Públicos, após a análise do projeto de lei complementar número 26/2014, opina no sentido de sua aprovação. Serra Azul, 10 de setembro de 2014, Claudemir Despirro, presidente, Antônio Eduardo Almagro, vice-presidente, José Adalberto Estevam Pinheiro, membro. Parecer ao projeto de lei complementar número 26/2014, que dispõe sobre o quadro de empregos permanentes da Prefeitura Municipal, técnico de enfermagem. A Comissão Permanente de Seguridade Social, Saúde, Educação e Cultura, representada pelos vereadores infraassinados, após estudos do projeto de lei em referência, apresentam parecer pela sua aprovação. Serra Azul, 10 de setembro de 2014, Paulo César Bento Batista Júnior, presidente, Marco Antônio Moreira Júnior, vice-presidente, Antônio Eduardo Almagro, membro. Vou pedir se os vereadores não tiverem nada contrário, há uma mudança que eu vou fazer na ordem aqui. Para ficar bem claro, para que as dúvidas dos munícipes aqui na Câmara não paire dúvida com relação à clareza que nós, vereadores, temos com essa legislação. Eu vou pedir para o nobre primeiro secretário que faça a leitura de Ofício. de uma notificação do munícipe da Associação Amigo de Bairro, o Ernesto, com relação a esse projeto, que está aqui na ordem do dia, por favor. Tem alguma coisa contra os vereadores? Pelo menos deixa bem clara a posição. Hã? Vou ficar à vontade. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Serra Azul, comarca de Cravinhos, Estado de São Paulo. Notificação. Associação Amigos dos Bairros, portadora do cartão de CNPJ 08877768 contrário 50, neste ato representado pelo seu presidente, senhor Ernesto José do Nascimento, estabelecida a Rua Francisco Teixeira Leite, número 48, bairro Conjunto Habitacional João Paulo VI, nessa cidade de Serra Azul, comarca de Cravinhos, Estado de São Paulo, vem através da presente notificar como segue. Nossa entidade, ao perceber que o requerido projeto de lei enviado a esta igreja casa pelo Poder Executivo Municipal, entende por bem alertar que a chamada transferência de funcionários para outros cargos, os quais não foram concursados, ou seja, a chamada transformação, consiste na alteração de titulação e atribuições de um cargo existente, caracterizando um novo provimento de cargo. Pressupõe a extinção de cargo anterior, criação de um novo. Esta transposição ante nosso conceito, bem como ao ser analisada sob a visão crítica de Maria Silvia Zanella de Pietro, assim o define. Entre aspas, é o ato pelo qual o funcionário ou servidor passa de um cargo a outro de conteúdo ocupacional diverso, visava ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, permitindo que o servidor habilitado para o exercício de cargo mais elevado fosse nele provido mediante concurso interno. Fecha aspas. A grande questão é saber se, como forma de provimento derivado de cargo público, a transformação de cargo pode ser aceita,
sendo hábil para tanto. A análise de diversas decisões nesse sentido, proferidas pelo STF, Supremo Tribunal Federal, sobretudo porque é indiscutível que o provimento derivado é visto como bastante reserva pela nossa Constituição Pátria. Com efeito, vimos a transformação de cargos públicos como meio de ferir a norma inserida no artigo 37, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, porque afronta o princípio de concurso público. Portanto, o que se vê pós promulgação da Constituição de 98 é uma sólida defesa de concurso público, seja pelas determinações constitucionais pertinentes, seja pelos posicionamentos reiterados dos tribunais pátrios em todas as instâncias. Como é sabido, o Instituto da Transformação pressupõe, na maioria das vezes, uma reformulação do quadro funcional de determinação, órgão ou entidade, com a especificação das funções inerentes ao cargo extinto na nova estrutura organizacional, com outro nome, e consequente alteração das simbologias determinadoras dos vencimentos. Implica, pois, no deslocamento de um cargo e sua relocação em outro, alcançando o servidor beneficiário do ato a um novo quadro e uma nova carreira. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência vêm como ressalvas tal procedimento, entendendo, de modo geral, que a medida burla o concurso público. Neste sentido, a súmula número 685 do Supremo Tribunal Federal dispõe, abre aspas, inconstitucional toda modalidade de provimento de que provicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Fecha aspas. Não obstante, nossa lei orgânica do município também assim recepciona. Artigo 111. A investidura em cargo ou emprego público da administração direta e indireta depende sempre de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Ao observar nossa lei maior no município, lei orgânica, não deixa dúvida aos mais leigos dos cidadãos, pois o legislador, ao citar as palavras depende sempre, não nos dá margem ou interpretação diferente. Nossa entidade, preocupada com as várias falhas administrativas praticadas no tocante ao funcionalismo público, como é o caso recente de deixar de contratar pessoas habilitadas em um concurso público e, em seguida, realizar outro concurso para posterior contratação sobre seus interesses individuais, sem observar as normas legais, objetivando várias ações judiciais a fim de garantir a estes cidadãos os seus direitos, conforme é o caso de alguns deles, em que acabam de ser deferido pela nossa justiça, cópia anexa, podendo causar enormes prejuízos aos cofres públicos municipais. Motivo pelo qual nossa entidade salienta novamente a possibilidade de cometimento de novas e graves irregularidades administrativas na aprovação do presente projeto de lei por esta Igreja Casa Legislativa de forma precipitada, sem maior análise técnica, somente como meio de forma ilegal de minimizar ou tentar legalizar o chamado desvio de função. Ato este praticado há vários anos pela administração pública municipal e de conhecido desta ilustre casa. Desde já, nossa entidade se coloca à disposição para colaborar no êxito de projetos dentro das normas constitucionais em prol da nossa comunidade como um todo, buscando sempre pautar pela ética e respeito à nossa legislação. Não preterir apenas de uma única categoria profissional, sem analisar os impactos que porventura poderá ocorrer aos que prestarão concurso público para preenchimento de possíveis vagas a serem criadas com a edição pela presente lei. Termos e que pede deferimento, Serra Azul, 16 de setembro de 2014, Ernesto José do Nascimento, notificante presidente. Excelentíssimo senhor presidente, digníssimo João Paulo Inácio da Silva, Serra Azul, Estado de São Paulo.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de Cravinhos, Fórum de Cravinhos, Juizado Especial Civil, Avenida Fagundes, número 29, Cravinhos, São Paulo. Sentença. Processo físico número 004658-4520 de 2013 e 8.260153. Classe, assunto, procedimento do Juizado Especial Civil, obrigação de fazer / não fazer. Requerente, Maria Augusto Santos Spadoni, requerido, município de Serra Azul. Juiz de Direito, Dr. Eduardo Alexandre Jung Abraão. Visos. Maria Augusta Spadoni foi aprovado em concurso público 2/2010, promovido pelo município de Serra Azul para preenchimento do cargo de merendeira, classificada na 13ª colocação. Foram nomeados 11 aprovados. Fez pedido escrito à administração dos motivos de não ter sido nomeada e a resposta foi pelo fato de superação do limite prudencial fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora, sim, outras nomeações para os cargos diversos eram publicadas no Jornal de Circulação Local, a Tribuna Regional, entre aspas. A exemplo das edições dos dias 5 e 23 de 3 de 2013, e novos concursos foram abertos, a exemplo do concurso 01/2013. Também aconteceram nomeações temporárias, a exemplo da própria requerente que o foi por contrato escrito entre o período de 1º de agosto de 2012 e 6 de fevereiro de 2013, conforme cópia anexada nas folhas 40 e 41. No edital, havia previsão de formação de cadastro de reserva, como ressalva que os aprovados aguardarão naquele cadastro os cargos públicos existentes ou que venham a se abrir. Requisitaram-se informações antes da decisão a respeito do pedido de urgência, folha 103, prestada nas folhas 117 e 124. A administração informou a contratação de 11 cargos em caráter permanente e outras em caráter temporário, aproveitando a lista de aprovados por força de afastamentos ocasionais, licenças ou ocupação de cargos de direção ou assessoramento. O edital previa apenas um cargo e um aprovado antes da requerente. Confirmou a contratação temporária da requerente no período indicado. Folha 120, penúltimo parágrafo. O prazo de validade do concurso expirou dia 24 de fevereiro de 2013. Foi denegado o pedido de urgência, facultou-se réplica e requisitaram-se a juntada na lista de nomeações para os cargos de merendeira daquele certame. Cópia da homologação, exibido na lista de merendeiras em exercício atualmente e dos afastamentos daquelas no período da contratação temporária da autora. Veio aos autos a lista dos 11 candidatos nomeados. A segunda colocada desistiu e a quinta pediu exoneração, ou seja, 2 vagas não estão preenchidas. É a síntese do necessário. Assiste razão à autora. A abertura do novo concurso público e de nomeações posteriores de aprovados afasta o argumento da superação do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. A nomeação da autora em caráter temporário e nesse mesmo período, a abertura do outro certame, somados às 2 desistências ou exonerações entre os 11 nomeados, são provas inequívocas da existência de vagas suficientes à nomeação da requerente. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu o tema análogo e o divulgou no informativo do Supremo Tribunal Federal, número 743, relativo ao período de 21 a 25 de abril de 2014, com grifos inseridos. Relator, ministro Luiz Fux, emenda. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário, administrativo, concurso público, contratação precária durante prazo de validade do certame, pretensão caracterizada, expectativa de direito convolada em direito subjetivo à nomeação, precedente, omissão, inexistência, efeitos, infringentes, impossibilidade, desprovimento. 1. A omissão, contradição, obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão com sede de embargos de declaração em face dos estreitos limites do artigo 535
do Código de Defesa. O segundo, o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Terceiro, a revisão do julgado com manifesto caráter infringente revela-se inadmissível em sedes de embargos. Quarto, em caso o acórdão originalmente ocorrido assentou administrativo, constitucional, concurso público, professor, candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, expectativa de direito à nomeação, posterior contratação temporária, existência de vagas no prazo de validade do concurso para o mesmo cargo comprovada, direito líquido e certo à nomeação. Quinto, embargos de declarações desprovidos. O STJ tem decidido: administrativo, concurso público, candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, abertura de novas vagas, contratação temporária, expectativa de direito que convola em direito líquido e certo. Primeiro, o STJ adota o entendimento de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, entre parênteses, fora do número de vagas, convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 2. Agravo regimental não provido. Relator ministro Herman Benjamin. O fato de existir outra candidata aprovada em melhor classificação, 12º, emerge a discussão no tocante à preterição daquela. Acontece que o prazo de vigência do concurso expirou e aquela não postulou a nomeação, ao menos não em juízo, presumindo-se a desistência. Pelo exposto, julgo procedente o pedido para determinar ao município de Serra Azul que providencia a nomeação da requerente para o cargo de merendeira em até 30 dias, sem sucumbência. Cravinhos, 10 de setembro de 2014. Documento assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita. Serra Azul, 2 de setembro de 2014, ao Departamento de Saúde e o ilustríssimo senhor João Marcos da Silva. Utilizo-me do presente para sugerir à Vossa Senhoria que providencie uma reunião com servidores ocupantes do cargo de auxiliar de enfermagem para orientá-los quanto à importância na qualificação para o curso de técnico de enfermagem, bem como a vantagem da jornada de trabalho diferenciada quando da ocorrência do concurso público. Contando com sua atenção, valho-me do presente para ensejar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Salete Zanirato Giolo, Prefeita Municipal. Diante de tudo que foi lido, vou colocar o projeto em discussão e votação. Marcos. Senhor presidente, só para esclarecer, senhor presidente, uma questão de interpretação, o que está se fazendo aqui não é, entendeu, caracterizando um desvio de função, né, e sim uma adequação. Os cargos vagos, senhor presidente, os cargos vagos vão ser extintos, estão extinguindo aqui o auxiliar. Os técnicos, e sim os auxiliares de enfermagem vão permanecer, os ocupados, não vai mudar de função, vão permanecer na sua função de origem, senhor presidente. Não pode, é só através de concurso mesmo que você sai de uma função para exercer outra. Né? Tem o direito, sim, como de qualquer cidadão, as pessoas, por exemplo, os auxiliares de enfermagem. Os auxiliares de enfermagem que estão ocupados e faz parte do quadro, eles vão ter a oportunidade, sim, de prestar novo concurso para a função de técnico, e sim subir para técnico. Agora, o que está se modificando, senhor presidente, e o que o projeto está se discutindo, é exatamente isso. Ele está extinguindo uma função que não vai existir mais
mas que vai permanecer os ocupados, e a partir daí, você entendeu? As outras vagas vão ser criadas para readequar, para técnico de enfermagem. É só no caso de vacância. Os casos que não estão que estão vagos, esses, os próximos concursos, que através de concurso público mesmo, vai ser criado, as pessoas que prestarem vão entrar para técnico de enfermagem. E não os de auxiliar de enfermagem vai virar técnico. Isso não existe. Né? Isso aí é a mesma coisa de erro primário, senhor presidente. É a EIOU. E aqui está regulamentando essa questão. Né? E até uma questão que já vem de longo prazo na regularização do desvio da função. Não está garantindo que o auxiliar de enfermagem aqui vai passar a ser técnico de enfermagem. Não. Vai manter as funções de origem, os cargos são vagos, vai ser extintos, aqui no meu caso, vai ser readequado e as vagas vão ser usadas dentro da conveniência administrativa e da necessidade e das condições do município, através do concurso, para preencher essas vagas com técnico de enfermagem. Esse é um entendimento que eu tenho prévio e que foi discutido com o departamento jurídico, que orientou, que aliás, que está aqui há muitos anos e é competente. E é competente e tem prestígio, tem credibilidade, senhor presidente, isso deve ser respeitado. Jamais essa casa, senhor presidente, vai cometer um erro, né, e vai ficar sem um suporte jurídico para nos orientar dentro daquilo que nos serve. Jamais, eu acredito, senhor presidente, desde o dia que eu entrei dentro desta casa, vem sendo assim, né, e desta forma que a gente tem que seguir. Certo. Esse é o meu entendimento, senhor presidente, e favorável à matéria, senhor presidente. Vereadora Célia? Estou de acordo com o projeto, porque a gente discutiu, o jurídico orientou, e é o que está dentro da lei aí. Certo. Faria? Senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta para o Eduardo. Eduardo, o Agnaldo, ele é auxiliar de enfermagem? Não, atendente de enfermagem. Atendente, é outra função. Ele é atendente. É. Então, se fosse fácil, assim, passar um cargo de atendente de enfermagem também para auxiliar de enfermagem, né? Eu acho Não. que... O que ocorre, assim, tem hospitais particulares que nem contratam mais nem técnicos de enfermagem, só contratam enfermeiros, padrão. Entendeu? Então, E aqui está tirando só os cargos que vagaram e criando, passando essas vagas para outro cargo. Então, deixa eu explicar melhor, porque senão, se fosse assim, eles podiam passar o Agnaldo também para auxiliar de enfermagem, se fosse fácil, né? Não, ele só para ele ser auxiliar de enfermagem, ele tem que fazer curso também, né? Não, o Agnaldo, ele tem todos os cursos, ele tem o auxiliar e ele tem o técnico, ele específico. Só que ele teria que prestar concurso para técnico para poder sair e extinguir esse cargo que já não existe mais. Então, sendo que no documento que o Ernesto mandou aí, então se fosse assim fácil, eles passavam ele para técnico, né? Sem ele fazer concurso. Então, é uma questão seguinte, eu só quero dizer assim, do jeito que ele mandou, supondo, então ele já tinha passado o Agnaldo para técnico de enfermagem. Então, seria mais viável para o município. É isso que eu estou falando, aí já tinha regularizado o problema dele. Aí seria fácil, né? Não, e também eu quero, já falei aqui, o pessoal que acompanha a gente pela internet, Carlinhos, que está aqui a primeira vez, Carlinhos, a gente faz a reunião de comissão aqui, analisa tudo junto com o nosso jurídico, e jamais a gente vai aqui dar um parecer errado que vai prejudicar a população e o nosso município. Então aqui nós temos responsabilidade, e fazemos a nossa reunião, discutimos, tem o nosso jurídico que orienta a gente, e jamais a gente vai prejudicar aqui a população e o município. Sou favorável, senhor presidente. Certo, vereador. Paulo César? Favorável ao projeto. Claudemir? Favorável, senhor presidente. Sebastião? De acordo com o projeto. Edalberto? De acordo com o projeto. Eduardo? De acordo com o projeto. Antes de eu proclamar o resultado da votação, eu só queria dizer que com esse envio de ofício para o Departamento de Saúde foi até sugerido pela uma conversa informal aqui com a munícipe Abete, que também nós discutimos esse projeto aqui,
Ela entendeu e eu também concordei com ela que havia uma necessidade de deixar mais claro o projeto, pedir para o departamento jurídico ou a prefeita que enviasse um comunicado para o departamento de saúde para comunicar esses profissionais que está sobrando nas vagas de auxiliar, que essas quatro pessoas que se preparem para num futuro concurso, que preste concurso para técnico de enfermagem, para que ele possa usufruir das vantagens que o cargo tem também na questão de hora, né? Hora trabalhada. Eu acho que na colocação da associação, se me permite, eu acho que ela fez uma comparação assim, se vão extinguir os cargos vagos de auxiliar e vão passar para técnico. Automaticamente estariam pensando que esses técnicos, esses auxiliares que estão ocupando os cargos, iriam tomar o lugar de quem prestou concurso para técnico. Isso não ocorre, porque só está passando a vaga. É só abrir a quantidade, aumentar a quantidade de vaga. E essa quantidade de vaga é necessária porque se vai adequar a carga horária de 36 para 30 horas, automaticamente vai ter que aumentar o número de quadro de funcionário, porque ou ele aumenta a demanda, porque vão tirar todos os funcionários, diminuir 6 horas de cada funcionário, isso já vai dar, se automaticamente eles colocarem para pagar a hora extra, a prefeitura não vai dar conta, porque ele tem que suprir a necessidade do que vai ser retirado da carga horária do funcionário de auxiliar. E presidente? Para adequar a lei. Da palavra aí. Portanto, a gente já foi comunicado que tem gente aí que está sendo defasado, que nem o auxiliar de enfermagem com o técnico de enfermagem. Uns faz 36 horas, outro faz 30. E no tanto, parece que o Corém também já deu prazo para essas pessoas se adequar como técnico de enfermagem e poder se igualar pelas horas. Então é na onde que tem essa explicação aí também. Só um minutinho, assim, o vereador Claudenir está passando mal aí. Pois não, vereador, fica à vontade. Porque tem que para ser votado aqui. Ô Gatseiro, você quer que o César te acompanhe lá, se precisar de questão de que... É. Ô César, vê se quer que acompanhe, por favor. Bom, diante de todo o esclarecimento, acho que não parou dúvida para as pessoas que veio acompanhar a sessão. Então eu vou declarar o resultado da votação, que foi unanimidade por unanimidade. Então o projeto foi aprovado por unanimidade dos votos. Só voltando um pouquinho, o que ocorre é que amarrou muito a respeito de ter cancelado o concurso. Por quê? A unidade ela precisa adequar a carga horária dos auxiliares de enfermagem para compor todo o quadro de pessoal e toda a escala, como também da enfermagem, não só do coisa. Que a enfermagem ela tem que ter, a unidade tem que ter enfermeira padrão 24 horas. E não tem, porque se ela for pagar a hora extra para cobrir toda a escala, também vai ser bem complicado. Vai passar do orçamento aí. Ofício número 31/2014. Assunto: indicação de vereador. Solicita indicação de vereador para acompanhar a abertura do processo licitatório na modalidade pregão presencial número 17/2014, que visa a contratação de empresa especializada para aquisição de veículo automotor para o serviço do Departamento de Saúde. A reunião do julgamento será realizada no dia 5 de setembro de 2014, às 10 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Serra Azul, Departamento de Licitações. Contando com a sua costumeira atenção de Vossa Excelência e dos nobres pares desta Casa Legislativa, apresentamos-lhe protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Rogério Leite, diretor do Departamento de Licitação. Vereador indicado, José Adalberto Evo Pinheiro. Vereador José Adalberto participou do pregão? Senhor presidente, participei, só houve uma empresa que participou do pregão. Como foi pregão, né, chegou com um lance de 66 mil
707 reais. O veículo dobrou, né, completa o transporte de paciente para hemodiálise, né? E nós brigou no preço, ele conseguiu baixar para 64 mil reais. Como era só um participante, né, fui a vencedora. A Atri, Comércio de Veículos Limitadas. Não, 64 mil. Pois não, vereador. Posso fazer parte? Esse recurso, eu, graças a Deus, ganhei de uma deputada cadeirante e ela faz tudo em prol da saúde. Deputada Célia Leão. Ela sofreu um acidente e ficou tetraplégica, então, mesmo assim, ela conseguiu ter 3 filhos, ela formou os 3 filhos em medicina e já é deputada pela 6ª vez. Sem me conhecer, sem nada, ela me mandou 50 mil, que era para comprar alguma coisa para a área da saúde. Eu pensei num veículo para a SUSEM, que a gente não tem, que os profissionais não têm. Pensei numa ambulância, mas aí a gente ganhou uma ambulância, depois a Câmara doou dinheiro para outra ambulância. Aí, então, foi definido para comprar um veículo para transporte específico para pacientes da hemodiálise. Então, eu posso deixar de agradecer aí a deputada Célia Leão. Obrigado. Com relação a sobra ali de 14 mil reais, foi contrapartida da prefeitura, mas como todos sabem, o ano passado nós tivemos, devolvemos para a prefeitura 150 mil reais, na onde tinha sido combinado de fazer a aquisição de um aparelho de raio-x e a aquisição de uma ambulância. Enfim, o vereador Marcos, através, se não me engano, da Ana do Carmo, conseguiu uma verba para a aquisição desse aparelho de raio-x. E agora a prefeita Salete abriu o crédito suplementar no orçamento para usar esses 150 mil reais, que vai fazer comprar a ambulância, comprou um gerador de energia, vai se comprar também, ainda não foi feita a aquisição. E essa sobra de 14 mil reais, nós conversamos lá com a prefeita, o departamento jurídico deles, aí pediram para que utilizasse esses 14 mil reais, que também a prefeitura, segundo eles, também não tem esses 14 mil reais. Falei, não, o dinheiro é do município, faça a utilização para a própria saúde, que praticamente os 150 mil reais foi destinado à área da saúde. Então, mais 14 mil reais foi para aquisição, para ajudar a fazer a aquisição desse veículo aí. Não entendi. Ofício... Viu, Carlinhos? Depois nós conversamos com você aí a respeito. Senhor presidente, ele também passa para a população que esse veículo aí é de 7 lugares, né? É uma dobrou de 7 lugares, completa, com ar-condicionado, tudo. Um veículo muito bom. Ofício número 33, 2014, assunto indicação de vereador. Solicita indicação de vereador para acompanhar a sessão pública do pregão presencial número 22, 2014, aquisição fracionada de hortifrutigranjeiros. A referida sessão será realizada no dia 17 de setembro de 2014, às 10 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Serra Azul, Departamento de Licitações. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e dos nobres pares desta Casa Legislativa, apresentamos o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Luísa Roncolato Vieira Lima, pregoeira oficial. Vereador indicado, Paulo César Bento Batista Júnior. Pois não, vereador. Eu estive acompanhando, apesar de 6 empresas tirar o edital, apenas uma compareceu, e foi a Iturama Comércio de Alimentos Limitadas. Então, como são 34 itens, estará disponível na recepção da Câmara para quem quiser dar uma olhada. Ofício número 34, indicação de um vereador para acompanhar a sessão pública do pregão presencial número 23, 2014, aquisição fracionada de carnes e frios. A referida sessão será realizada no dia 17 de setembro de 2014, às 15 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Serra Azul, Departamento de Licitações. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e dos nobres pares desta Casa Legislativa,
apresentamos-lhes protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Luísa Roncolato Vieira Lima, pregoeira oficial, vereadora Célia Soares da Silva. Também estive lá no departamento e compareceu 6 empresas. E cada uma ganhou um pouco de item. E não peguei o resultado da ata, mas vai estar à disposição. Aqui tem os itens, só faltam os valores. Certo. Serra Azul, 15 de setembro de 2014, ofício do gabinete do prefeito número 159/2014, assunto: apoio à indicação do vereador. Excelentíssimos senhores, venho por meio deste solicitar dessa conceituada empresa providências no sentido de solucionar os problemas de comunicação que têm acontecido com o sinal de telefonia Claro em nossa região, pois está causando sérios transtornos aos munícipes que têm sustentado esta empresa como clientes e reclamam por serviço decente e de qualidade. É o mínimo que possam oferecer para os clientes que se encontram insatisfeitos com o sinal Claro. Esta administração apoia integralmente o solicitado, pois também tem sofrido com esta dificuldade de comunicação com o sinal da empresa de telefonia Claro. Encaminhe-se ao setor competente da empresa Claro, telefonia móvel, com pedido de urgência na solução dos problemas levantados. Encaminhe-se à empresa reguladora Anatel do reclamo, com anexo do nobre vereador, esperando ter atendido o quanto solicitado, elevo protesto de estima e consideração. Serra Azul, Maria Salete Zenerato Giolo, prefeita municipal, a empresa de telefonia móvel Claro, setor competente, reclamação formal. Indicação 29/2014, a excelentíssima prefeita municipal de Serra Azul, senhora Maria Salete Zenerato Giolo, indica a Vossa Excelência, no uso de suas prerrogativas asseguradas por lei, que a administração municipal interceda em caráter de urgência junto à diretoria institucional da empresa Claro, telefonia móvel, visando sanar ou ao menos minimizar satisfatoriamente as interrupções de sinal da Claro no município de Serra Azul. Justificativa. É inadmissível que os consumidores e usuários dessa conceituada empresa de telefonia móvel continuem enfrentando sérios problemas com as costumeiras quedas de sinal da Claro, acarretando transtornos e prejuízos financeiros para os munícipes. Por oportuno, registro que a omissão da empresa na imediata regularização do seu sinal em nossa cidade motivará o protocolo de representação formal do PROCON na Anatel e no Ministério Público de Comarca de Cravinhos. Serra Azul, 28 de agosto de 2014, Marco Antônio Moreira Júnior, vereador. A resposta da prefeita ao vereador Marco com relação à indicação dele para... Senhor presidente, eu espero que vai surtir o efeito, né? Que vai regularizar essa questão, que é triste e é uma situação grave, como é de ciência, não só dos vereadores, mas da população. Nós vimos sofrendo, chegou a ficar 4 dias sem celular. E como, historicamente, foi a primeira operadora a se instalar no nosso município, assim, 90% dos munícipes, senhor presidente, tem o telefone da Claro. E ficar 4 dias, às vezes, sem o serviço, complica tudo, senhor presidente. Complica, e as pessoas, para ligar, para usar o chip, para ligar para a Claro de outra operadora, fica um custo muito alto e eleva. A gente quer que regularize a questão, senhor presidente. Senão, as medidas necessárias a gente vai fazer para representar, você entendeu, a população e amparar essa população dos direitos coletivos e individuais. Ofício do Gabinete do Prefeito número 160/2014, assunto: indicação, remuneração dos profissionais do magistério. Excelentíssimo senhor, com nossas cordiais saudações, em resposta à indicação número 24/2014, é o que segue. Conforme informações da contabilidade municipal, os gastos aqui almejados já estão contemplados, pois os gastos atuais já estão no patamar de 70%. Certos e na expectativa de atender o solicitado, elevamos o protesto de estima e consideração. Fazer comentário, Eduardo? Ou é critério? A solicitação que eu fiz é de mudar o valor do salário dos professores do magistério de 60% para 70%, e ela disse que já está nesse patamar. Eu já acredito que tenha sido porque pagou nesse período os profissionais que tinham
Um atrasado, né? um atrasado aí num projeto anterior, numa lei anterior. Mas já fico contente deles ter recebido. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 161/2014. Assunto: indicação de pagamento de alteração de salário aos agentes de vetores e agentes comunitários. Vetores e comunitários. Excelentíssimo senhor, com nossas cordiais saudações, em resposta à indicação número 30/2014, temos a informar que no momento oportuno deveremos apresentar a esta Casa de Leis a alteração salarial que trata a lei federal após a regulamentação via decreto que irá nortear a execução da referida lei e após estar identificado corretamente nas contas do município, mais precisamente nos blocos de financiamento de saúde, os valores fixados correspondentes ao repasse da União. Certo? E na expectativa de atender o solicitado, elevamos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Salete Zanerato Giolo, prefeita municipal, ao vereador Luiz Antônio de Faria, Serra Azul. Vereador, fazer comentário da resposta. Não? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pois não, Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, a responsabilidade tem que ser dada para quem tem ela e cobrar a responsabilidade de quem tem. Senhor presidente, é inadmissível. A gente tem que reconhecer quando erra também. Faço parte da base do governo, sim. Só que tem que resolver essa situação, senhor presidente. Tem que resolver. Vai atrás. Agora não sabe identificar dentro de uma ficha ou dentro dos recursos que são encaminhados pelo Ministério da Saúde, precisa de um decreto para poder fazer isso. Se tem uma lei que já está mandando fazer, me desculpa, senhor presidente, eu já cobrei isso várias vezes lá do departamento, do chefe do governo. Agora, senhor presidente, é uma matéria que eu acho que já até está vencida a discussão, mas como é provocada a situação, porque não tem uma solução para o problema. Ô, senhor presidente, monta no carro aqui e vai lá no Ministério da Saúde, então, gente. Se não sabe, você tem que procurar. Tem que procurar resolver o problema. Agora, é difícil de aceitar, senhor presidente. Não está dando mais, porque depois tem que assegurar os direitos retroativos. Se é vencimento, é direito, tem que ser pago, tem que ser repassado. Agora, se gasta 30% da saúde, senhor presidente, da arrecadação do município, é muito dinheiro. É muito dinheiro, a qual até dificulta os outros setores. Só que a saúde é priorizada, senhor presidente, e quem trabalha lá também tem que ser. Então, é direito, então, por favor, repasse o direito. Vou cobrar mais uma vez, só que de forma diferente, senhor presidente. Né? Diferente. Isso é um compromisso que eu tenho, senhor presidente. Vou chegar lá e a conversa vai ser diferente agora. Vai escutar o que não merece, senhor presidente. Hoje tivemos uma reunião com a senhora prefeita, e só que, infelizmente, eu não pude estar presente. Mesmo marcado, eu tive um compromisso, surgiu um compromisso aí em Cravinhos, e eu não pude estar aqui. Mas era um dos assuntos que eu ia abordar a prefeita também com relação a essa questão aqui, porque você vai conversar com as pessoas do sindicato, falam-se que os recursos já têm aumentado, inclusive o presidente me mostrou uma série de informativo e vem aumentando gradativamente mesmo. Então, a gente precisa ver não está essa receita para encerrar, que nem o Marcos falou, uma matéria vencida que fica sendo discutida, não chega a ponto nenhum. Mas que nem Marcos, vamos pegar nós amanhã, nós vamos lá e conversamos no setor competente para esclarecer esse fato aí, para pôr um ponto final nessa questão. Não, senhor presidente, eles ficam esperando os funcionários entrar na justiça. Até tem o caso da menina também do raio-x lá. Ela só vai esperar um tempo e vai entrar na justiça também. Porque o outro menino lá entrou na justiça e conseguiu. Agora, precisa esperar eles entrar na justiça para poder acertar. Precisa colocar. Porque se já é lei, por que já não acerta? Tá certo. Fica esperando entrar na justiça. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 162/2014. Assunto: indicação de reforma do Centro de Convivência do Idoso. Excelentíssimos senhores, com nossas cordiais saudações, em resposta à indicação número 28/2014, temos a informar
que tem sido feito o levantamento de planilha dos custos para viabilizar reformas, não só neste prédio, mas também no prédio do Salão Antigo do Cinema, Forró, como também no Salão Cultural ao lado, onde abriga atualmente parte do Fundo Social de Solidariedade do município. A nossa preocupação na recuperação destes prédios históricos são uma constante. Ocorre que, diante da crise que assola o país, com queda da arrecadação, de nossos recursos, nosso caso, Fundo de Participação dos Municípios, tem dificuldade financeira. Para assegurar tal projeto, busca-se ainda documentar estes prédios antigos com regularização diária para que possamos pleitear verbos estaduais ou federais para realmente efetivar o projeto de reforma. Certos e na expectativa de atender o solicitado, elevamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Salete Zanerato Giolo, prefeita municipal, vereador indicante, Antônio Eduardo Almagro. E essa eu vou falar porque eu fiquei muito chateado com essa situação. O pessoal da terceira idade está sem salão, o outro salão está desativado, com o telhado para cair, o centro comunitário está ruim, desativado, e o funcionário dela chega lá na minha sala e falar que vai trocar os bancos da praça novamente. Ô, gente, prioridades. Se não tem dinheiro para reformar esses prédios que estão caindo, reformar a piscina que a gente está pedindo há 1 ano e meio, trocar de novo os bancos da praça, eu sinceramente fiquei decepcionado com a resposta. Resumo da arrecadação e movimento diário de caixa da Prefeitura Municipal de Serra Azul, mês de agosto de 2014. Aqui é a marca. Através de convênio, ganhou o convênio para reformar a praça inteira e vai fazer a parte principal da parte que era irrigação, a parte hidráulica não fez. Agora, quem é o deputado ou o governo federal e estadual que vai trocar porque não gostou dos bancos? Tenha santa paciência. Tem outra coisa também, Eduardo. O cemitério está dando vergonha de você acompanhar o sepultamento lá, entrar dentro daquele cemitério. Lá está dando vergonha, aquele piso lá do passeio lá do cemitério. E a gente já vem cobrando, o vereador Paulinho, né, mandou já ofício. Aquilo lá está uma vergonha, aquilo lá. Se você acompanha um sepultamento lá, você vê as pessoas ficam criticando, né? Vergonha isso. E a gente está ali e não toma uma atitude. Se nem o poço da praça restaurou, reformou, trocou o motor, aprofundou para aguar, agora vai trocar banco da praça? Bom, com relação a esse assunto que o Faria tocou, tocante ao cemitério, nós tivemos hoje na audiência pública e, como todos sabem, tem um saldo de caixa aqui de 126 mil, agora vai para 140 mil reais. A prioridade nossa, como todos sabem, que eu já venho dizendo para todos aqui, de conhecimento de todos que participam e que acompanham através da internet, é que nós colocamos a energia no parque industrial. Segundo o levantamento dos departamentos da prefeitura, falam-se que seria no montante de 80 mil reais, 100 mil reais. E conversando que deve sobrar dinheiro aí, eu já falei com a Salete, Faria, atendendo até um pedido do Faria, com relação ao piso, que quando vai acompanhar o enterro lá, está feio mesmo, inclusive no último velório que teve, eu acompanhei o enterro lá e o pessoal reclamou para mim também. Aí eu solicitei para a Salete que faça, através de broquete, que segundo ela também tem a forma aí, se não tiver o dinheiro, a Câmara repassa esse dinheiro, 5, 6 mil reais aí, que deverá dar para suprir a necessidade de comprar esses materiais para fazer o calçamento, pelo menos da avenida principal. Lá. Depois... Pode dar seguimento. Proposta de emenda número 4, 2014. Não vai poder votar essa daí. Pode ser que tá aí? Pode votar? Tem 2 requerimentos, vereador... Não, isso aqui é a proposta de lei, meu, né? Ele pode votar. É o preso, né? Proposta de emenda número 4, 2014, à Lei Orgânica do Município de 28 de agosto de 2014. Senhor Presidente,
Os vereadores infracinados da Câmara Municipal, em número superior ao mínimo legal exigido, apresenta à discussão e deliberação do douto plenário a presente proposta de emenda à legislação orgânica do município. A presente proposta de emenda altera o caput e o parágrafo 2º do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 90. A publicação das leis e atos municipais poderá ser feita no Diário Oficial do Estado, em jornal de circulação local, regional ou mediante a fixação do quadro de edital da Prefeitura ou da Câmara Municipal, atendidas as regras da Lei número 8666, de 93 e alterações. Parágrafo 2º. Os atos dos efeitos externos só produzirão efeitos após a sua publicação ou a fixação no quadro do edital da Prefeitura ou da Câmara Municipal. A presente propositura deverá ser votada em 2 turnos, com prazo mínimo de 10 dias entre as votações e aprovada, mediante quórum qualificado de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, ou seja, 6 votos favoráveis. Serra Azul, 28 de agosto de 2014, Antônio Eduardo Almagro, Célia Soares da Silva, Claudemir Despirro, João Paulo Inácio da Silva, José Adalberto Estevo Pinheiro, José Sebastião Matias, Luiz Antônio de Faria, Marco Antônio Moreira Júnior, Paulo César Bento Batista Júnior. Uma emenda na lei orgânica, para quem não esteve presente ou não tem conhecimento da proposta da emenda, foi proposto pelos vereadores porque o Banco do Brasil vinha criando empecilho com relação à publicação da lei orgânica em diário oficial ou no jornal de grande circulação, e quando foi promulgada a lei, ela foi editada ela ficou à disposição nos nossos editais, no quadro edital da Câmara e da Prefeitura, que antigamente era lá no Paço Municipal. Isso aqui é para facilitar a abertura de convênio, ou seja, para facilitar a vida da Prefeitura com relação a esse fato. Apesar que nunca foi necessário, mas agora o gerente viu essa brecha aí e pediu para que fizesse a emenda na lei para ficasse mais claro e mais fácil para que pudesse abrir os convênios. Requerimento número... Marcos, colocar em votação e discussão. Senhor presidente, matéria já rediscutida, acompanho a votação anterior, senhor presidente. Célia? De acordo. Faria? De acordo. Paulo César? De acordo. Sebastião? Favorável. Zé Adalberto? Sou de acordo a segunda votação. Eduardo? De acordo. Então, a emenda foi aprovada em segunda discussão por unanimidade dos votos. Eu só queria fazer um chamamento. Menos os Tá. os presentes. O projeto 26, por se tratar de lei complementar, tem que ser discutido em 2 votações. Então, eu esqueci de mencionar aí esse fato. Então, em primeira votação e vai para a segunda votação na próxima sessão. É segunda. Não. O Projeto outro projeto. 26. Esse aqui, Projeto ó. 26 Sobre o com relação quadro às vagas. Das vagas. É que eu não tinha mencionado esse fato aí, pedindo desculpa. Requerimento número 12, 2014, excelentíssimas... Desculpa. É que está na... Mas esses requerimentos são do vereador Claudemir, para que ele faça um esclarecimento a respeito do requerimento. Eu vou mirar da pauta, para que na próxima sessão que ele esteja presente, ele possa fazer o esclarecimento para que não paire dúvida quanto ao seu pedido. Consegue Conselho Comunitário de Segurança de Serra Azul, São Paulo. Serra Azul, 15 de agosto de 2014. Excelentíssimos senhores vereadores, venho através do presente com a finalidade de convidar vossas excelências para a reunião do Conselho Comunitário de Segurança de Serra Azul, São Paulo,
que será realizada no dia 20 de agosto de 2014, às 9 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Serra Azul. Esperando contar com a presença de Vossas Excelências, aproveito da oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Edno Longo Salvador, presidente do Conselho de Segurança. Já até foi. Já foi e já foi até ali. É que esse documento não foi lido na sessão anterior. Foi algum erro aí da secretaria, desculpa. Olha, faz a leitura desse quadro aqui. Câmara Municipal. A primavera está chegando. Vem comemorar com nossa festa da primavera. Local, MEI Ramiro Rossini, dia 19 de 9 de 2014, horário de manhã, 9 horas, e horário da tarde, às 14 horas. Contamos com sua presença. Está estendido o convite a todos os participantes da sessão e a todos os vereadores. Não havendo mais nada a tratar na hora do dia, vamos para as considerações finais. Faria? Agradecer a Deus, primeiramente, e a Nossa Senhora Aparecida, né, que está sempre nos dando saúde. E mais uma sessão. E uma boa noite a todos. Célia? Também quero agradecer a presença de todos e boa noite. Marcos? Senhor presidente, essa notificação de protocolo da Associação Amigos do Bairro Foi lido no começo. foi lido? Foi lido no começo. Ah, foi lido no começo. Ah, sim, senhor presidente, desculpa. Foi junto com o projeto para evitar tratar de Dispersar. dois assuntos dispersados. Senhor presidente, agradecer aos vereadores pelo trabalho, os presentes, as pessoas o senhor que nunca veio, mas que seja bem-vindo, venha conhecer do funcionamento desta casa e do funcionamento da gestão pública, da administração, e que venha mais vezes, né? A gente fica feliz que a população possa ter acesso ao funcionamento e ao trabalho desta casa. Sempre que vem uma pessoa diferente, a gente faz questão de frisar isso e peça a presença mais vezes na sessão. É de muita gratificação para a gente. E agradecer e parabenizar o vereador Eduardo, que no dia 11/9, um cabelinho branco a mais, a dona Célia, no dia 15, o Claudemir Despirro, que por motivos de saúde teve que se ausentar dos trabalhos no dia de hoje. Agradecer Vossa Excelência pela condução da sessão. E obrigado, uma boa noite. Paulo César? Também queria desejar boa noite a todos que estão aqui presentes, o pessoal que está assistindo pela internet. Parabenizar o Eduardo, a Célia e o nosso amigo Gato Seco. E boa noite a todos. Sebastião? Também queria agradecer a Deus em primeiro lugar por mais uma sessão que correu em paz. Agradecer a presença de todos e dar um feliz aniversário para os 3 aniversariantes aí e uma boa noite a todos. Obrigado. Zé Adalberto? Agradecer a presença de todos os que nos assistem aqui hoje, os que nos assistem via internet, né? Parabenizar a Célia, que fez aniversário dia 15, o Eduardo, que fez dia 11, né, Eduardo? Isso. Claudemir, que não está presente, mas foi aniversário dia 21. E agradecer a presença de todos e uma boa noite. Eduardo? Quero parabenizar a Célia, agradecer a presença dos novos representantes aí da população, Carlinho e o Pedro, Cezinho, que já estava dias, o Marim, a Beth e a Lena Barril. Parabenizar também o Claudemir, que saiu aí meio que de urgência. E agradecer a todos e boa noite. Bom, também quero parabenizar os aniversariantes, Eduardo, a Célia e o Claudemir, que faz aí dia 21, que vai fazer, né? E dizer que está encerrado mais uma sessão ordinária do ano. Muito obrigado pela presença de todos.